A rejeição pela Polícia Federal da segunda tentativa de delação premiada de Daniel Vercaro intensificou uma guerra que já existia nos bastidores. O grupo que lidera a Operação Abafa, distribuído nos 3 poderes, conta agora com a Procuradoria-Geral da República para seguir o que fez a Polícia Federal, rejeitar a delação e praticamente enterrar o caso, oferecendo ali na frente, em troca, como benefício a Daniel Vercaro e a seus familiares, o direito a uma prisão domiciliar. Já o grupo que defende o avanço das investigações, um grupo minoritário em Brasília, mas majoritário na opinião pública, trabalha para utilizar parte do que Vercaro já disse e lançar novas ofensivas contra altas autoridades que se envolveram com o banqueiro. O caso parece ter chegado a uma encruzilhada. Ou avança contra o establishment, ou o establishment avança e acaba logo com ele. WW de hoje vamos falar também da viagem do presidente Lula neste domingo para a cúpula do G7 na França e de Estados Unidos e Irã, aparentemente chegando a um acordo para o fim da guerra. Está conosco nesta primeira roda o cientista político Leonardo Barreto, sócio da consultoria Think Policy. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Caio. Boa noite a todos. Nossa Luciana Amaral hoje na roda conosco, lá de Brasília, nossa repórter. Bem-vinda, Luciana. Tudo bem? Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Boa noite, Luciana. Bem-vinda. E a Thaís Herédia aqui na luta comigo, na Avenida Paulista, Thaís. Bom, após a Polícia Federal rejeitar novamente uma proposta de delação de Daniel Vercaro, o ministro André Mendonça pediu que a PGR se manifeste sobre um pedido da Polícia Federal para que o ex-banqueiro deixe a cela especial que ocupa na sede da corporação em Brasília. A reportagem é dela ali, a Luciana Amaral. Embora seja um rito de praxe, a resposta da PGR servirá de termômetro sobre como a Procuradoria-Geral da República vai lidar com a segunda proposta de delação premiada de Daniel Vercaro, já rejeitada pela Polícia Federal. O ex-banqueiro está hoje em uma cela especial na Superintendência da PF em Brasília, mais ampla e com mais tempo de acesso aos advogados. Entre políticos e autoridades, a leitura é que um aval da PGR à transferência representaria um sinal negativo para Vercaro. Há em Brasília a avaliação de que o STF conseguiu certo respiro no caso Master. Fala-se menos de eventuais suspeitas envolvendo Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E a percepção é de que a conta do escândalo foi distribuída entre diferentes grupos políticos e instituições, além de absorvida pela própria polarização. De um lado, a esquerda foca nos áudios do senador Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vercaro. Do outro, a direita busca explorar as relações de petistas com o Banco Master na Bahia. Pesquisa Quest divulgada nesta semana traduz esse cenário. A percepção de que o STF é o mais afetado negativamente pelo caso Master caiu de 10% em maio para 7% em junho. No entanto, o levantamento também mostra que a percepção de desgaste continua ampla e espalhada. 44% respondem que todos foram afetados pelo escândalo. Outra frente de pressão para o Supremo são os desdobramentos do julgamento de Carla Zambelli na Itália. Na decisão que permite à ex-deputada federal responder em liberdade na Europa, a justiça italiana critica o julgamento que a condenou por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A decisão questiona a imparcialidade do processo, já que Moraes figurou como relator e vítima de um dos crimes atribuídos à ex-parlamentar. O presidente da corte, Edson Fachin, saiu em defesa do Supremo. Em nota, o ministro diz que o processo ocorreu em estrita observância à Constituição da República, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Léo Barreto, tem em Brasília uma operação abafa, né? Isso está muito claro. Qual que é a chance dela vingar? Olha, Caio, o parâmetro para a gente poder fazer uma análise dessa situação é a gente lembrar um pouco da Lava Jato, né? Existe como marco, né, no nosso passado aquela ideia de uma operação um pouco descontrolada, né, de ataques sem uma estrutura hierárquica, os políticos empurrando uns aos outros em direção ao foco para conseguirem se livrar.
E o outro parâmetro, né, o outro lado, é exatamente uma investigação e um processo de apuração top-down, né, controlado, com seus efeitos dosados, né, o pessoal, inclusive, estabelecendo um cronograma. Não, isso não pode acontecer antes da eleição, tem que acontecer depois. E é engraçado porque a gente já saiu, né, de um momento onde havia uma sensação de que haveria um descontrole maior, a gente se aproximando um pouco mais da Lava Jato. A gente caminhou para uma outra sensação, né? Não, vai haver um controle, o próprio Daniel Vorcaro enrolando, vamos dizer assim, as organizações, né? Talvez recebendo um recado, olha, segura a onda aí para que você possa depois se livrar dessa situação. Enfim, tudo isso eu estou falando num linguajar coloquial, mas era uma sensação que a gente tinha aqui em Brasília, né? Agora, o que a gente viu, né, desde ontem foi um vazamento atribuído em alguma instância, também em bastidor, né, à própria defesa do Vorcaro, para poder pressionar, né, a Polícia Federal, o STF, a PGR a aceitar, né, a delação do Daniel Vorcaro. Ou seja, se especulou lá, se soltou que poderia haver outros políticos, o presidente do Senado, uma área do PT envolvida, de certa maneira, para criar algum tipo de frisson na opinião pública, né, na imprensa, para que a Polícia Federal, as instituições fossem pressionadas a aceitar. Então, houve uma jogada um pouco desesperada, talvez, da defesa, né, e que suscitou de novo uma perspectiva de que esse processo possa perder o controle, né, novamente, com vazamentos, né, com uma situação que fuja do controle. Eu acho que é aqui que a gente está, sabe, Caio? Nesse limiar, de novo, da gente entrar num bang-bang onde a gente perde um pouco, a gente, né, as instituições perdem um pouco o controle desse processo de investigação e de apuração. É interessante, Luciano, o cenário que o Léo coloca é um cenário, assim, imprevisibilidade, né? Uma movimentação intensa nos bastidores, um grupo querendo avançar, outro grupo querendo segurar e abafar. Nas suas andanças, e você circula bastante aí, Luciano, em Brasília, você nota algum grupo ou poder, aqui eu estou falando 3 poderes, estou falando grupos políticos, seja base, oposição, né? Seja bolsonarismo, seja petismo, seja Supremo, algum grupo mais empenhado, vamos dizer assim, em liderar uma operação para enterrar essa operação? Caio, pelo que eu observo, conversando, né, com os políticos, eu diria que o centrão, para sair um pouco do óbvio do PT e do PL, o centrão por puro pragmatismo eleitoral e financeiro. E nisso a gente tem que ter em mente que o centrão não quer eleger um presidente da República próprio nessas eleições. O que o centrão quer é formar uma base, uma bancada recorde no Congresso Nacional para garantir mais à frente valores multimilionários, bilionários até dos fundos eleitorais e também partidários. Então, ninguém quer puxar ali, por exemplo, o fio dos fundos de previdência municipal, estadual, porque eles sabem, tem o potencial de atingir prefeitos, vereadores, governadores, e nessa história acaba indo todo mundo junto de vários espectros políticos, o que seria visto ali como um suicídio político em pleno ano eleitoral de 2026. A gente sabe que tem a dita iniciativa para uma CPMI do Master, que tem o apoio agora, em tese, do PT e também do PL, mas nisso, inclusive, a gente não vê, por exemplo, o Centrão embarcando nessa. Pelo contrário, o Centrão não quer saber de nada disso, de investigação no Congresso Nacional, quer distância. Então, eu diria que o Centrão, sim, um dos principais grupos interessados em não deixar avançar toda essa investigação, Caio. E você, Thaís? Eu tenho uma sensação de que o fim do caso Master vai ser muito parecido com o fim da Lava Jato, né? Acho que vão oferecer alguma outra coisa ali para o Daniel Vorcaro, acho que isso está em curso, mais ou menos, principalmente ali
no Supremo Tribunal Federal. Eu acho o Supremo Tribunal Federal figura-chave, muito embora o Supremo, a gente mostrou na reportagem, ele conseguiu se afastar desse caso. Eu acho que o caso, a entrada do Flávio Bolsonaro em campo, os áudios vazados, o Supremo saiu um pouco do foco. Então, e a pesquisa da Genial Quest ela é fascinante, ele mostra isso, né? No questionário, há 2, 3 meses, o envolvimento, as pessoas achavam muito mais que o Supremo era o principal culpado, responsável. Hoje caiu a metade. Mas eu tenho uma sensação que o fim vai ser o enterro, né, do caso. Eu queria saber a sua sensação. Hoje eu lembrei muito, Caio, de uma entrevista que o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, deu aqui para nós no WW, no comecinho desse escândalo, em que ele disse que isso ia virar uma pizza do tamanho do Maracanã. Uhum. Mas é uma pizza, né? Pode até ser gigante. E enterrar o Master é enterrar um monte de corpo vivo, porque o fato do STF ter saído do noticiário não apaga o porquê o STF entrou no noticiário do Master, né? Assim como todos os outros exemplos, né? O fato do Centrão atuar, como a Luciana traz aqui, não apaga o fato dos 4 bilhões de reais de fundos de previdência de municípios pequenos, de estados pobres, no Banco Master, quando o banco já caminhava para uma situação de insolvência. Isso não vai apagar. Então, o custo político de quem está liderando esse processo, por exemplo, o ministro André Mendonça, e a gente sempre questionou ele ter sido o escolhido, né, o sorteado ali, acabou ficando com 2 casos extremamente escândalos gigantes, tanto o Master quanto o INSS, de gente que tirou dinheiro de gente de classe média baixa e de gente pobre. E a política vai enterrar isso. Sim. Então, enterra corpo vivo de situações que não vão se apagar, que a gente pode até sair do noticiário, mas elas não vão desaparecer. E enterra viva também essa quantidade de gente, principalmente esses beneficiários da Previdência, mas também quem comprou dinheiro no Master e acabou, mesmo tendo recuperado, está pagando agora a taxa mais cara para refazer o fundo de garantia, o fundo garantidor de crédito. Então, é um enterro de corpos vivos. Sim. Ô, Léo, agora, tem na praça 2 versões. Na Praça dos Três Poderes, né? Se a gente quiser fazer uma alusão, né, a esse cacuete, né? Tem na praça 2 versões. Tem uma versão de que a delação do Daniel Vercari entrega muito. É uma versão do entorno do Daniel Vercari. E tem uma versão da Polícia Federal de que entrega pouco ou nada. Você aposta, você fica com alguma dessas versões, ou mesmo a informação que você tem de Brasília, do que você tem ouvido em relação a esse... Alguém está mentindo, parece. Olha, é o que você trouxe. E alguns atores políticos, inclusive, se apressam, principalmente a dizer que a delação entrega pouco. É impressionante que 2 dias antes da PF formalizar a sua recusa, já tinha tanta gente cravando, né, que essa recusa ia acontecer. Então, muita gente apressada, né, em dizer que não ia ser aceita a delação de Daniel Vercari. Agora, é muito importante a gente lembrar, né, que de onde saiu esse vazamento que a Veja acabou dando? Foi da defesa? Então, assim, o próprio Daniel Vercari tem coisa para soltar e para pressionar as instituições. É muito interessante a gente observar também os movimentos das pessoas que estão envolvidas, né, de alguma maneira. Uhum. Então, por exemplo, essa semana ela ficou muito marcada por movimentações do senador Davi Alcolumbre, né, de pressionar o governo com bombas fiscais. Muita gente até comparou ele ao Eduardo Cunha, né, que fazia muito isso com a ex-presidente Dilma Rousseff. Mas ali você via claramente um político buscando negociar com os diversos atores
né, com o Senado, com os partidos, com o governo, com o STF, eventualmente, em busca de alguma condição mais segura, de uma condição mais confortável. O governo claramente virando o rosto, né, alguns interlocutores indo a público dizendo não, mas essa conversa precisa acontecer, essas coisas não podem ficar desse jeito. E eu estou trazendo isso porque por cima, não é, dessa superfície, e a Thaís usou uma metáfora muito interessante, né, desse grande enterro de gente viva, né, dessa paz dos cemitérios aí que está sendo construída. A gente vê movimentos de atores, esses movimentos que passam recibo, sabe? Por quê? Porque são atores que estão buscando proteção, que estão tentando negociar, o governo que renuncia à solidariedade. Essa questão do governo italiano em relação a Carla Zambelli é interessante porque é o segundo governo europeu que coloca em xeque o judiciário brasileiro, né? O primeiro foi a Espanha, que nega a extradição, né, de uma figura que o Supremo Tribunal pede, e agora o governo italiano e fora o governo americano, que já deixou claro também que não concorda com esse julgamento. Então, assim, mesmo que a gente tenha essa paz dos cemitérios, né, a gente tem também movimentos de atores políticos que a gente percebe que estão ali buscando uma boia, buscando uma condição institucional melhor. A defesa, eventualmente, do Vorcaro, que ameaça soltar algumas coisas para poder pressionar as instituições. Então, a gente percebe algo borbulhando, né? Mesmo que na superfície, aparentemente, a gente tem essa situação de controle. Interessante, Léo. Eu tenho sentido muito também que o caso Master ele entrou como uma moeda de troca nas negociações, em diversas negociações, né? Essa negociação de reaproximação ou uma tentativa de reaproximação Palácio do Planalto Senado, né? Isso, as informações que a gente tem claramente. Negociação até da vice do Flávio Bolsonaro, né? Muita gente refutando entrar agora ou fechar uma coalizão com o Flávio Bolsonaro justamente com receio de virar um alvo de uma atuação mais ostensiva da Polícia Federal. Falando claramente aqui, União Brasil e PP, cujos presidentes são apontados como muito próximos ao Daniel Vorcaro. Você tem essa percepção também, Luciana? O caso Master virou uma moeda de troca, né, nas negociações políticas em Brasília? Virou, Caio, porque agora ninguém sabe muito bem o que realmente vai sair disso tudo, né? Ninguém sabia se realmente essa delação sairia ou não. E como você disse ali, o Flávio, ele tem procurado, né, vices, especialmente mulheres ali do PP, para comporem a sua chapa. Tereza Cristina era uma das favoritas dele, até o momento mostra que não quer embarcar nessa. O projeto dela, eventualmente, é se reeleger ao Senado e no futuro ali ser presidente da casa, e aí a gente consegue ver alguns outros nomes menores ali que o Flávio Bolsonaro tem procurado nessa disputa, mas realmente não é todo mundo que quer se grudar já de certa forma. E também dentro do Congresso Nacional a gente vê uma preocupação muito grande em relação a isso, até mesmo no que vai ser colocado em pauta, o que vai ser discutido, o quanto que o governo vai realmente conseguir segurar as chamadas pautas-bomba, principalmente no Senado Federal. Está todo mundo nessa expectativa, nessa espera, nesse compasso mesmo de espera, de ver até onde que vai. Bem, em relação ao Master, está bem claro que, pelo menos em relação à investigação no Congresso, isso não vai prosperar. Pelo menos em relação a isso, a gente nem vê mais ninguém aí falando, e então, quanto a isso, eles já estão mais sossegados, digamos assim. Mas é claro que em relação à composição eleitoral, afeta totalmente.